Bem-vindos, mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e hoje nós vamos estudar a aula 8.1. Vamos comigo ver o que nós vamos estudar hoje? Na aula de hoje nós vamos estudar a iniciação à pesquisa científica, né? Como funciona a produção do conhecimento na sociedade e as diferentes formas de conhecimento, né? Os que a gente mais conhece, ouve falar, o senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico, né? A partir disso, nós temos aqui duas imagens para a gente refletir um pouco sobre isso, né? O que é conhecimento para vocês? Como funciona a produção do conhecimento na sociedade, não é? Tudo aquilo que nós produzimos é conhecimento? Nós temos duas imagens aqui, onde na primeira nós temos um rosto de perfil com vários, como se fosse um mosaico, né? Vários recortes, lembra um pouco vidro, mas aí cada um pode pensar aquilo que achar melhor, fazer uma reflexão, e depois nós temos uma interrogação feita com várias partículas coloridas que se interligam, né? Então, seria isso o conhecimento, várias formas de conexões, onde a gente vai cada vez mais aprendendo, e esse conhecimento vai cada vez crescendo mais, ou ele fica estático? O que você acha? Né? Pare um pouquinho para refletir sobre isso, enquanto a gente passa para o próximo slide para ver qual a definição e qual o conceito de conhecimento. O conhecimento está diretamente ligado, né, ao homem, à sua realidade. O conhecimento pretende idealizar o bem-estar do ser humano, logo, o conhecimento advém das relações do homem com o meio, né? Aqui nós temos uma imagem de Rodin, né, que é o Pensador, o nome dessa obra. Tem várias cópias dessa obra pelo mundo, né? Mas existe uma original que fica... eu não lembro agora onde ela está, mas vocês podem pesquisar facilmente como O Pensador de Rodin. Tem algumas releituras dela também. E ela simboliza tanto o conhecimento, como simboliza a filosofia, né, que faz parte ali da base de onde vem a sociologia e tudo mais. Então, quando a gente fala que o conhecimento ele está diretamente ligado, né, com as relações do homem com o meio, a gente entende que esse meio seria o quê? A sociedade, tá? Então, nós podemos definir o conhecimento como toda compreensão e prática adquiridas cuja memória e transmissão permitem lidar bem com todas as tarefas do dia a dia. Então, no seu cotidiano, você faz várias coisas. Você estuda, você lê, você brinca, né? De tudo que você faz durante o seu dia, você absorve e você compartilha com o conhecimento. Mesmo que seja de forma imparcial. Você está ali falando alguma coisa, trocando alguma conversa, muitas das vezes algo que você sabe é justamente o que uma outra pessoa estava precisando para ir atrás de desenvolver uma pesquisa, um pensamento, né? As ideias são feitas assim. Einstein tem uma frase que diz: penso 99 vezes e quando deixo de pensar uma só vez, me vem a resposta. Então, a questão do conhecimento pode também ir por essa frase, por esse pensamento de Einstein, né? Que a gente muitas das vezes busca ali entender alguma coisa, mas não consegue, e quando a gente para de pensar naquilo, vem uma resposta, uma possível solução. Aqui nós vamos direcionar para as diferentes formas de conhecimento, começando com o senso comum, né, e depois o conhecimento científico, conhecimento religioso, filosófico. Né? Inicialmente nós temos aqui uma imagem de um pôr do sol, acredito eu, né, na hora dourada, como conhecemos, e do lado um perfil novamente de uma face com várias engrenagens, né, que podem simbolizar também a questão do pensamento, né, como funciona a mente humana, o comportamento humano, né, e ali o pôr do sol fica de uma forma abstrata, né, ou encerrar, ou iniciar de um novo turno, de um novo momento. Tudo isso daqui são reflexões que vocês são livres para poder pensar da forma que vocês acharem melhor. Conhecimento de senso comum ou senso empírico, né? O empírico tem a ver com a prática, né? Com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia ou não. Aqui nós temos uma imagem, tá? Onde nós temos várias pessoas caminhando, provavelmente em uma praça ou próximo a alguma praça, vejam aqui comigo,
que nós temos uma área verde ali, né, com alguns cercadinhos, uns carros estacionados, e aqui provavelmente as pessoas estão indo para o trabalho, estão indo fazer alguma coisa. Provavelmente essa imagem foi tirada de manhã pela iluminação do branco, né? O branco mais azulado, mais para a neve, costuma ser horário de manhã, e um mais quente, para o avermelhado, alaranjado, costuma ser de tarde. Então aqui nós temos várias pessoas, cada uma delas com uma história de vida, cada uma delas seguindo o seu cotidiano, onde cada uma delas tem uma forma de pensar, tem vários conhecimentos absorvidos, compreendidos e compartilhados ao longo da sua história, certo? Então, essa imagem do cotidiano, ela vem para nos ajudar a entender o senso comum. Por quê? Porque o senso comum, ele vai partir de algo que é comum a várias ou todas as pessoas, né? Várias pessoas pensam de uma forma semelhante. Então, quando você fala aquilo ali, a maioria das pessoas conhecem. Quem foi que te disse isso? Ah, minha avó. Então, vamos passar aqui para a definição e a gente vai desenrolando melhor em cima desse tema, tá bom? Senso comum. Desde que nascemos, aprendemos continuamente informações sobre o mundo. A convivência em sociedade nos transmite o que é essencial para sobrevivermos. Esse conhecimento fundamentado apenas na experiência, né, ou na experiência que nos é transmitida, é chamado de senso comum, que nós víamos ainda há pouco como conhecimento empírico, tá? Que é a questão prática, aquilo que é a experiência de cada um. No caso, como nós nascemos e nós crescemos e nos desenvolvemos, quem passou essa experiência para nós? Os nossos pais, os nossos avós, né? Então é o conhecimento que foi passado pela nossa família, né? De geração em geração. Então a nossa família é a nossa primeira instituição ali que a gente faz parte, e são eles quem transmitem esses conhecimentos. Tudo aquilo que nós aprendemos desde que nós nascemos, que não é algo cientificamente comprovado, como nós temos hoje, né? É algo que pode ser atribuído ao senso comum. Então, se você escutava desde criança que comer manga com leite fazia mal, é um conhecimento do senso comum, certo? Por quê? Porque depois de tanto ficarem falando isso, começaram a fazer várias experiências e disseram, não, isso daí foi por causa que a pessoa passou mal, porque tinha comido alguma comida e ela associou que misturar jambo com leite, manga com leite, alguma outra fruta faria mal. É senso comum, assim como várias e várias outras crendices, a gente pode até chamar de crendices, né, ou ditos populares que são atribuídos ao senso comum. Mas esse senso comum, ele não pode ser descartado, né? Nós temos algumas pessoas que começam a estudar bastante, né, vão ali para o conhecimento científico e começam a descartar, mas o senso comum, ele é uma base para poder a gente observar, como a gente vai ler aqui agora, e dali partir para um conhecimento científico, né? Acompanhe comigo aqui, ó. É um conhecimento construído pela observação e pelo aprendizado diante dos fenômenos do cotidiano, né? Nós vimos agora há pouco ali uma imagem que representa o cotidiano das pessoas, né? Voltando aqui, ó, para quem estava dormindo, nós temos uma imagem que representa o cotidiano, certo? É transmitido socialmente através do tempo, dentro de uma ou mais coletividades, né? Os grupos sociais, as famílias, a escola, os grupos dos bares, e aí vocês podem colocar comunidades, enfim. Assim, a experiência e a transmissão de conhecimentos práticos, né? Falava ainda há pouco do empírico, sobre a vida são características do senso comum. Então, essa questão daquele conhecimento que é prático, né? Do marceneiro que aprendeu com o avô, que foi ensinado pelo bisavô, é um conhecimento ali, já entra num conhecimento técnico, que ele aprendeu e vai ensinar alguma coisa porque aquilo é útil, né? O senso comum é porque todo mundo daquela comunidade, daquela coletividade, tem aquela crença e eles vão passando através da experiência para os outros, certo? Só que esse conhecimento, ele serve como base, né? A partir do senso comum, tá? Eu vou colocar aqui o que é comum. Ele vai passar a partir da observação que nós temos aqui em cima, a partir dos questionamentos que são feitos, mas por que é assim? Por que não é daquele jeito? A partir dessas críticas, a gente começa a pensar como nós vamos buscar as respostas, a gente começa a fazer essa crítica e a gente chega aonde?
no conhecimento científico, tá? Onde a gente tem aqui uma palavra que é herdada da ciência, né? A ciência, ela vem das raízes da filosofia e em determinado momento ela se desprende e começa a ser estudada como uma disciplina, né? Uma área separada, tá? Se aí vocês vão estudar em filosofia, na parte de com Immanuel Kant, iluminismo, depois do iluminismo, né, vem o período moderno, e vocês vão começar, se já não estudam, vão começar a estudar essa parte. Eu acredito que no terceiro ano, segundo ano, tá bom? Mas quem tiver curiosidade pode pesquisar sobre conhecimento científico, René Descartes, como surge tudo mais, o método científico, tá? Questão de questionar. E aqui nós temos duas imagens, né? Um GIF aqui com muitas cores, né? Onde nós temos um laboratório, ou pelo menos aquilo que representa, né? E do outro lado nós temos uma ilustração de um astronauta com a lua no fundo e algumas nuvens, tá? O astronauta, aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, né? Mas o astronauta, ele traz aquilo que desde a nossa infância vem com uma fantasia daquilo que é científico, né? Ficção científica, ir para o espaço, descobrir novos planetas, nova forma de vida no universo, enfim. Isso aí perpassa todo esse universo da fantasia, né, ou da ludicidade, daquilo que é lúdico, que fica na cabeça de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e depois também continua na cabeça de alguns adultos que não esquecem ou não abandonam essa chama aí que alimenta a questão do mundo científico, né, a própria observação do espaço através da astronomia e muitas outras áreas. Tá bom? Aqui nós vamos começar com o conceito, né? O que seria esse conhecimento científico, né? O conhecimento científico é o estudo sistemático, metódico, né, dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. É resultado da busca constante por explicações sobre os diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. Então, são fenômenos naturais ou sociais, certo? Então, se foi algum fato social, se foi algum caso, alguma situação que aconteceu na sociedade, causada pela sociedade, pelas coletividades, é uma coisa. Se foi um fenômeno natural, né, uma erupção, um terremoto, assim como muitas outras coisas, né, o desaparecimento de algum animal, de alguma bactéria, de alguma coisa que faz parte do nosso universo e que é benéfico ou não para a nossa vida, para a nossa sustentabilidade, né, para a nossa permanência ou não no planeta, também precisa ser estudado. Então hoje, o conhecimento científico ele serve tanto para a gente conhecer, como para validar, como para buscar novas formas, como a questão da inovação e assim por diante, certo? Então, por que é um estudo sistemático? Porque ele precisa de um sistema para poder funcionar, né? E metódico porque tem um método para isso, certo? Então, eu falava de René Descartes, a gente vai... como é que a gente trabalha? Vou dar um exemplo com esse retângulo que eu desenhei aqui para vocês. Se a gente tem uma situação onde as baleias estão morrendo e a gente não sabe por quê, isso é um exemplo, tá? É fictício. As baleias estão morrendo e a gente não sabe por quê. Só que as baleias são gigantes. Para a gente levar uma baleia toda, né, o corpo dela para um laboratório, exige uma logística muito grande, tem investimento e tudo mais, e nem sempre dispõe-se disso. E aí o que se vai fazer? Eles vão pegar amostras, essas amostras em várias partes do corpo daquele animal. Isso também acontece quando a gente vai fazer algum exame. E aí eles vão analisando parte por parte, né? Esse é um dos métodos. Da feita que a gente faz isso com todos os outros, a gente vai juntar isso daqui e ver qual é o resultado. A partir desse método, né, do testar, verificar qual é o resultado, não deu certo, testa de novo e assim por diante. Esse é o método científico. A gente sistematiza para estudar e chegar em algum resultado, certo? Aqui. Como é que é realizado esse conhecimento? Ou esse método, ou esse sistema? É realizado a partir da seleção de um objeto, que no exemplo que eu dei era a baleia, um objeto de pesquisa que é analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação e procedimentos de verificação aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área de conhecimento em questão. Então, se a gente está trabalhando sobre natureza, sobre as baleias, sobre as árvores, vai ter um grupo responsável por aquela área, que depois de muitos estudos chegaram nas pesquisas que tem hoje, certo? Então, a gente vai dividir para poder chegar
a algum resultado. Da feita que chega esse resultado, se mais para frente nós continuarmos estudando e vermos que esse resultado não serve mais, nós vamos passar para um outro até, né, que ele seja validado e até que chegue um outro que refute, que questione, não, esse aqui não serve mais para a nossa sociedade, a gente precisa de um outro. Assim como as vacinas de gripe, né, ou da gripe, para a gripe, né? A gente faz o quê? Todo ano ela é atualizada. Através do quê? Do método científico. Ela precisa ser atualizada por causa das mutações que ocorrem, dos climas e assim por diante. Tudo bem até aqui? Então, o método científico é um método, o conhecimento, desculpa, é um estudo sistemático, metódico, né, que surge ali, estuda tanto os fenômenos naturais como sociais. A partir daqui nós vamos para um outro conhecimento, que é o conhecimento religioso ou teológico, certo? O conhecimento religioso ou teológico, theos vem da palavra Deus e logia é estudo. Então a teologia é a teologia que estuda a existência, a permanência, enfim, a manifestação de Deus. A religião vem do latim religare, né? Então religare quer dizer que nós não estamos ligados. Aquela imagem que nós temos da criação do mundo, em que uma mão tenta encostar, o Deus, né, Criador, está tentando encostar na sua criação, é uma representação muito interessante do que seria a religião, porque é uma busca de se religar com o divino, certo? Então aqui nós temos 3 imagens, né? A primeira aqui é uma espécie de vitral em forma de espiral, que pode ser uma imagem vista de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Acredito eu que seja de baixo para cima, por causa da luz, né? Da iluminação, provavelmente é do sol. Aqui nós temos uma sagrada escritura, ou Bíblia, enfim, como cada um conhecer. Como é que a gente identifica? Por causa dos números, dos parágrafos, dos versículos, dos capítulos. E aqui uma imagem que simboliza o cristianismo, né? A crucifixão ou a crucificação de Jesus, tá bom? Vamos para frente. Quando a gente fala de conhecimento religioso, a gente não está falando somente do cristianismo, a gente poderia falar de judaísmo, da religião grega, que era a mitologia grega e assim por diante, certo? O que seria a religião? É um conhecimento sustentado pela crença na existência de uma realidade exterior ao mundo que influencia a percepção e a explicação da realidade social. Seus ensinamentos, né, aqui embaixo, orientam, assim, uma compreensão e prática da vida fundamentada nos princípios religiosos, tá? Então, aqui ele não coloca, como eu coloquei nesse slide, a questão do religare, mas o significado da palavra vem do religare, que subentende a gente se ligar com aquele que está, né, digamos que no céu, e a gente está aqui na terra, né? Então a gente tenta se religar com aquele que está lá em cima, que seria o divino, tá bom? Aqui nós temos a imagem da Escola de Atenas, onde Rafael Sanzio, que foi o artista dessa obra, que está por aqui em algum lugar nessa obra, ele tenta representar aqui grandes personalidades, né, especificamente Platão e Aristóteles, e nesse conhecimento a gente vai partir do conhecimento religioso para o conhecimento filosófico, mas não antes a gente pode falar da questão da religião grega, né? A religião grega, ela era a mitologia grega que muitos de vocês conhecem, né? Falando de o deus da guerra, o deus do sol, várias divindades, Afrodite, Hades e assim por diante. Os gregos acreditavam nessas divindades como religião, tá? Quem quiser estudar sobre isso, aqui como tem teologia, você estuda a teogonia, né? Que é a criação do universo, e aí vão ter várias obras falando sobre isso, dentre delas uma bem famosa, que me falha agora a memória do nome do autor, tá bom? Aqui, o mais importante dessa imagem, para que eu acredito ser para vocês, porque costuma cair em provas, e especificamente provas de vestibular, tá? Aqui no centro, nós temos Aristóteles e Platão, tá? E nós precisamos saber como identificá-los. Como é que eu sei que é Aristóteles e como é que eu sei que é Platão? Porque se eu tivesse uma
uma imagem dessa com um pouquinho mais de resolução, que com um pouco um pouco ou com muito de sorte a gente consegue encontrar na internet, a gente vai ver que nesses livros aqui tem algumas coisas escritas, né? Tanto no de Aristóteles como de Platão. E você pode perceber também, eu vou apagar para riscar de novo, e aqui nós temos um apontando para cima e o outro está com a mão apontando direcionada para baixo, certo? Se quiserem ver uma imagem melhor, coloca na internet. Escola de Atenas, né, filosofia, vai aparecer essa imagem, aí procura com uma resolução maior, que vocês vão ver detalhes dos livros. Esse que aponta para cima é Platão. Por que, professor, que é Platão? Porque Platão tanto foi professor de Aristóteles, que ele ensinava, a teoria dele era sobre o mundo das ideias, o hiperurânio. Então a gente estaria aqui no plano terreno, na Terra, como vocês quiserem, porque na época eles falavam de uma outra forma, e ele dizia que a gente estava aqui para aprender, e da feita que a gente aprendesse o suficiente, a gente iria ser liberto, né? O corpo era a prisão da alma, então da feita que eu me liberto, eu vou para onde? Eu vou para o hiperurânio, que seria o mundo das ideias. Então ele aponta para cima. E Aristóteles, como seu aluno, acaba divergindo dele. E Aristóteles vai trabalhar aquilo que a gente viu lá no começo, como conhecimento prático, né? Vai trabalhar o empirismo, a prática, a experiência. E eu não lembro agora, mas eu acredito que esse aqui é Alexandre o Grande, tá? Dá para pesquisar também mais um pouquinho, só para a gente ter certeza que foi aluno de Aristóteles. Então essa aqui é uma representação que ela não segue uma cronologia, né? Então Aristóteles, quando vai ser professor de Alexandre o Grande, ele vai ter como se fosse um investimento à pesquisa hoje. E aí vocês podem ver isso no filme de Alexandre, onde no começo ele está estudando, né, e é a partir dali que ele vai dissecar os animais, né, para poder ver como eles são, e aí de onde surge parte da biologia, os vertebrados e invertebrados. Por isso Aristóteles é tido como um filósofo universal, porque ele estudou todas as áreas de conhecimento. Nós temos três: Aristóteles, Immanuel Kant, se não me engano, e um outro que eu não lembro agora também, me desculpem. E aqui nós entramos no conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico se baseia no conhecimento racional, né? O que seria o conhecimento racional? Seria aquilo que a gente falava agora há pouco, da questão da razão, né? Para a gente poder trabalhar o que Aristóteles vem saindo do mundo das ideias do seu professor, ele vai para a parte empírica, né? Ele vai trabalhar aquilo que está na terra, aquilo que são os animais, então ele vai para a prática, tá? Então ele acaba indo por um caminho não só racional, como prático, que é o empirismo. Ainda que seus resultados não precisem ser comprovados, em testes de verificação, como lá no método científico, não podem deixar de obedecer aos princípios da razão. Então, quando a gente fala de conhecimento filosófico ou da própria filosofia, a gente fala de questionamentos. A interrogação ou a pergunta é a base da filosofia, tá? Dentro desse mundo ou desse universo filosófico, a gente vai ter muitas e muitas questões, certo? Então, nem sempre as respostas suprem uma necessidade de um questionamento. Então, quando eu questiono, eu acabo aprendendo muito mais no processo ou naquela caminhada de pesquisa do que com uma resposta pronta. Essa era a base do ensinamento de Sócrates, com a questão da maiêutica e tudo mais, né? Você perguntava uma coisa para ele, ele te respondia com uma outra pergunta, certo? Aqui vamos continuar comigo. Ao procurar responder as questões como o que é, como é, por que é, em outras palavras, ao buscar a essência e significação e a origem das coisas, a filosofia se vale do pensamento racional e da lógica para justificar e sistematizar o conhecimento que produz, tá? Então, a gente tem aqui algumas perguntas: o que é, como é e por que é, tá? E aí ele coloca, né, que para a gente buscar o significado, que está aqui, ó, e a origem das coisas, a filosofia ela tem ali uma lógica, ela tem um pensamento racional que perpassa por vários filósofos, e cada um vai pensar de uma forma parecida ou muito diferente, e isso tudo justifica e sistematiza esse conhecimento que produz, certo? Então aqui, vamos colocar, por exemplo, a questão existencial. Um pouquinho. Não vai caber aqui, deixa eu apagar e começar de novo. Vou fazer aqui embaixo, tá?
Quando a gente fala de existência, essa é uma área que vocês costumam estudar no terceiro ano. As questões existenciais são: o que é o mundo? O que é o universo? Como é que eu vim parar aqui? Por que que eu estou aqui? São perguntas que a gente não tem resposta, não necessariamente. A não ser que você apele para o conhecimento religioso. Se você for para o conhecimento religioso, tudo bem, você vai ter uma resposta porque você vai se basear na tua religião. Mas se a gente for explicitamente racional, vamos voltar aqui. Se a gente for racional, como que você responde essas perguntas? O que é o mundo, o que é o universo, o que é Deus? Como é que eu vim parar aqui? Por que que eu estou aqui? São perguntas que muitas das vezes levam as pessoas a crises existenciais. Porque são perguntas que nós não temos respostas. Mas elas servem para amparar e para levar a gente numa jornada que é a jornada do conhecimento. Certo? E esses questionamentos são eles quem levam a gente a pesquisar, a fundamentar a própria pesquisa científica. Né? Você vai de um questionamento que surge, você segue e vai buscando cada vez mais, e cada vez que você está nessa busca, você acaba encontrando uma outra questão que vai se perpassando e se juntando e vai ficando cada vez maior, certo? Aqui nós temos uma dica que é o filme O Nome da Rosa, e esse filme ele é um clássico, né? Esse ator já faleceu, que foi o 007 também, um dos primeiros, se não me engano. Aqui nós temos uma frase na capa, né? Eles acreditavam em Deus, mas negociavam com o diabo. Então, dando um pouco da sinopse do filme, naquela época que o filme representa, o conhecimento das Sagradas Escrituras ele era limitado a quem estava ali nos poderes da igreja, né? Era proibido e tudo mais. Então, alguns desses livros eram escritos com veneno nas páginas, para que as pessoas que pegassem sem autorização acabassem morrendo, né? Talvez por isso a frase ali, negociam com o diabo, né? Porque era tão rigoroso e eles acabavam que interpretavam as Sagradas Escrituras à sua forma, né? E acabavam enganando o povo, de certa forma. E aqui você vai ver que quando eles vão ler essas escrituras, eles têm toda uma proteção nas mãos e tudo mais, e eles vão romper com isso daí. Vale muito a pena estudar, ler sobre, né, porque tem o livro também, e também às vezes ele costuma cair em algumas provas, porque ele é um clássico, então volta e meia ele costuma cair. Fazendo uma breve revisão de tudo que nós estudamos, para poder a gente finalizar, nós temos o conhecimento do senso comum, né? O que é o conhecimento, e o conhecimento a gente começa com o senso comum. O senso comum, ele parte daquilo que é empírico, daquilo que é prático, certo? É um conhecimento que é transmitido, né, pela sociedade, através da experiência, pode surgir através da sua família, dos grupos que você frequenta, das coletividades e assim por diante, certo? E esse conhecimento, que muitas das vezes é desprezado por alguns, é ele quem serve para a gente ir para onde? Para o conhecimento científico, que é a base da ciência que nós temos hoje, que está ali no laboratório, que nem sempre vai estar com essas borbulhas aí, né? Porque pode ser um laboratório de física, pode ser um laboratório de química, pode ser um laboratório de qualquer outra coisa, tá? E aí nós vamos para o conhecimento científico, que é o quê? Um conhecimento sistemático, organizado, dividido, prático, né? Metódico, onde eu posso analisar tanto os fenômenos naturais como sociais, né? Para poder buscar algum resultado e trazer alguma resposta para a nossa sociedade. Tá? Aqui, se a gente fosse colocar na ordem, o conhecimento filosófico viria até antes do conhecimento científico, certo? E depois nós temos também aqui, independente da ordem, o conhecimento religioso, que seria uma religação com aquele universo, ou com aquele que nos criou, se assim você acredita, se assim é o tema do que a gente está estudando, né? Onde nós temos a teologia, o conhecimento teológico, o conhecimento religioso, tá? Por que não falar também da questão da espiritualidade? E aqui nós falamos do que é a religião, que é um conhecimento sustentado por uma crença, né? Também ela pode ser colocada que a religião, ela tem símbolos, elas têm sinais que ela não consegue ser sustentada sem esses mesmos, tá? Depois nós fomos para o conhecimento filosófico, onde eu falei para vocês que esse aqui é Aristóteles, né? E
esse aqui é Platão, que um foi professor do outro, onde um professor trabalha com a questão racional, o mundo das ideias, e Aristóteles vai para a questão empírica, com o estudo dos animais, da física, da filosofia, da metafísica e assim por diante. No conhecimento filosófico, nós temos a racionalidade que vai em busca do que é a verdade, né? Através do quê? Através dos questionamentos. A filosofia ou conhecimento filosófico não está atrás de forma alguma de respostas ou de trazer a resposta pronta. O papel dela é questionar. E claro, nesse perpassar, a gente se encontra muitas respostas que podem ser refutadas, mas nunca uma verdade absoluta, porque a mesma, segundo os filósofos, não existe, certo? Aqui citei como a gente poderia trabalhar esses questionamentos para o questionamento existencial, tá? Mas não necessariamente eles são, né? Porque o que é, como é e por que é, pode ser sobre qualquer coisa e pode ser também a base do conhecimento filosófico. E citamos, por último, o filme e a obra, que você pode também ir atrás do livro, que é O Nome da Rosa, que trabalha muito bem, simboliza muito bem essa questão da limitação religiosa, do conhecimento filosófico e assim por diante. Eu espero que vocês tenham conseguido entender as conexões que eu fiz. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.